Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1, e a Palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças à morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Até aqui. É incrível como um dos grandes e maiores perseguidores de Cristo e dos seus discípulos se tornou um dos maiores pregadores e grande apóstolo que usou a sua vida para ministrar o amor de Cristo. E quando nós entendemos isso, é que nós vemos o quanto é incrível a palavra de Deus. Porque muitas vezes na nossa vida, nós nos sentimos acuados, temerosos, e muitas vezes nos sentimos perseguidos por tudo quanto nós fazemos. Às vezes você não faz nada, às vezes você não faz nada de errado, às vezes você anda corretamente o seu caminho, talvez você cometa alguns deslizes na sua vida, porque isso é a coisa mais normal e natural do mundo. Uma coisa é o pecado premeditado, outra coisa é um deslize, um erro que você comete. E às vezes isso também acontece, você erra, você é um ser humano, nós somos seres humanos e somos passíveis ao erro, somos pecadores. Mas Cristo veio para nos libertar do pecado. Ainda pecaremos em nossas vidas, porque não somos totalmente livres do pecado. A nossa carne é corruptível, e enquanto nós vivemos nessa terra, nós seremos tentados a errar e cometer pecados. Mas nosso papel como cristão é lutar contra isso, lutar com as nossas forças para evitar o pecado. Mas isso não significa que isso não acontecerá. Porque Jesus veio e morreu pelos nossos pecados que nós cometemos, que nós cometíamos e que podemos vir a cometer. Então, na verdade, o que nós temos que entender é que, se somos perseguidos por sermos discípulos de Cristo, glória a Deus por isso. Porque todos os discípulos foram perseguidos. Todos aqueles que criam e que amaram o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração foram perseguidos. Por isso, não desanime, não se entristeça, não permita que Jezabel o faça se acuar e temer e se esconder em uma caverna. Mas você sabe que Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu limite, Deus conhece os medos que atormentam a sua alma. Deus conhece tudo quanto passa no seu coração. E por isso, em nome de Jesus, que possamos ter a plena certeza e convicção que, independente da situação, independente da perseguição, independente do que aconteça contra as nossas vidas, Deus sempre nos sustentará. Deus sempre nos ajudará. Deus sempre nos abrigará debaixo das tuas asas, das asas dele, e a justiça de Deus sempre reinará. Deus ama cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Seremos tratados muitas vezes nessa vida para crescermos. Tudo é um processo para que nós possamos cada vez mais ser parecidos com o Cristo. Esse é o nosso caminhar. O caminhar do cristão é exatamente esse. Lutas passaremos, aflições passaremos, teremos medos por muito tempo. Não tem que
achar que isso é errado. Pelo contrário, isso faz parte do processo. Assim é com todos, assim como foi com Davi. Davi, ele se tornou um dos maiores reis de Israel, mas ele era um pastor de ovelhas. Dá para entender isso? Não dá para entender isso. Só Deus é que sabe exatamente qual caminho trilharemos, o que faremos para alcançar aquilo que Ele já tem proposto para as nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que, mesmo que sejas perseguido pelo amor a Cristo, mesmo que tentem te abater, tentem te amedrontar, tentem te encurralar, tentem te fazer cair, tentem te fazer desanimar, lembre-se que existe um Deus no céu que sabe tudo o que está acontecendo e está no controle absoluto de todas as coisas e que te guardará, te libertará, te livrará de todo mal e te sustentará nos momentos difíceis, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, porque através da Tua palavra, ela nos alimenta e nos mostra que mesmo os perseguidos, mesmo atormentados, mesmo encurralados, mesmo tendo desânimos, aflições, medos vindo contra as nossas vidas, o Senhor é um Deus que nos sustenta, nos fortalece, nos levanta, nos dá escape e ainda por cima nos consola. Por isso, Deus, eu quero te louvar, te agradecer por tudo que tu tens feito e por todo esse processo que nós temos passado em nossas vidas para que possamos um dia alcançar o alvo, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro nessa manhã. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas em nome de Jesus.